Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. É estranho, você sabe, como você pode compartilhar uma cama com alguém por anos e ainda não conhecê-la verdadeiramente. Imagine então o meu choque, quando descobri que minha parceira, a pessoa que eu considerava minha outra metade, guardava segredos tão sombrios que ameaçavam engolir tudo o que tínhamos por completo. Permita-me guiá-lo através do momento em que meu mundo virou de cabeça para baixo. Você está pensando demais nisso, disse Ana, sua voz escorrendo com uma mistura de impaciência e algo que soava perigosamente próximo ao desprezo. Estávamos sentados à nossa mesa de cozinha, um campo de batalha de acusações não ditas e orgulho ferido. O ar estava pesado, carregado com uma eletricidade que sinalizava uma tempestade iminente. Nossas xícaras de café, antes quentes e convidativas, foram esquecidas, ficando frias entre nós. Pensando demais, ecoei, as palavras com gosto de cinzas em minha boca. Ana, eu encontrei os e-mails. E as mensagens. Eles não eram apenas conversas amigáveis, não é? Meu coração batia contra minhas costelas, um prisioneiro querendo sair. Eu tinha tropeçado em suas comunicações secretas puramente por acidente, ou talvez por destino. Um telefone esquecido deixado à vista, zumbindo com notificações que não eram destinadas aos meus olhos. Ela suspirou, um som de resignação. James, não é o que você pensa. Eu posso explicar. Explicar? Interrompi-a, minha voz aumentando apesar de meus esforços para permanecer calmo. A evidência era irrefutável. Explicar como você esteve encontrando ele? Há quanto tempo isso está acontecendo pelas minhas costas? Os olhos de Ana se desviaram, evitando os meus. Era um olhar que eu tinha conhecido muito bem, um precursor de mentiras. Não é um caso. Nós apenas somos próximos. Isso é tudo. Próximos. A palavra ecoava zombeteiramente em minha mente. Eu tinha visto as mensagens, as fotos. Isso não era proximidade e isso era traição. Então, e agora? Perguntei, o peso da minha desilusão tornando difícil respirar. Você continua vendo ele, e eu sou suposto fechar os olhos? Não, James. Eu não sei. Sua admissão pairava entre nós, uma confissão sem absolvição. Naquele momento, um plano começou a se formar nos cantos mais sombrios da minha mente. Se Ana achava que podia me fazer de tolo, estava gravemente enganada. Eu tinha dado a ela tudo, e meu amor, minha confiança, meu futuro. E ela tinha pisoteado como se fosse nada. Preciso de um pouco de ar, disse, levantando abruptamente. Minha cadeira arrastou contra o piso de azulejo, um som áspero no silêncio tenso. James, por favor, ela começou, mas eu não esperei para ouvir o resto de sua súplica. Lá fora, o ar noturno estava fresco contra minha pele, um contraste marcante com o fogo ardente dentro de mim. Traição, eu percebi, era um veneno, infiltrando-se até a medula dos meus ossos, me instigando a agir. Ana tinha feito sua escolha, e agora, era hora de eu fazer a minha. Vingança, dizem, é um prato que se come frio. Enquanto eu caminhava pela escuridão, minha mente corria com planos e possibilidades. Ana e seu amante pagariam por sua decepção. Mas não de uma forma que me implicasse. Não, minha vingança precisava ser perfeita, irrastreável. Uma punição adequada ao seu pecado. Virando de volta para casa, senti uma determinação fria se instalar sobre mim. Ana tinha despertado algo dentro de mim, um lado que eu nunca soube que existia. E conforme as peças do meu plano se encaixavam, eu não podia deixar de sentir um senso distorcido de antecipação. O caminho à frente seria cheio de perigo e ambiguidade moral, mas eu já não me importava. Eles me tinham empurrado para esta borda, e agora, eles teriam que enfrentar as consequências de suas ações. Então, caro leitor, enquanto você fica no precipício desta jornada sombria comigo, lembre-se, no jogo do amor e da guerra, todas as apostas estão canceladas. E eu estava pronto para jogar para ganhar, não importando o custo, a tempestade iminente, ou que a revelação foi o clímax. Prepare-se. O passado, descobre-se, não é apenas uma sombra, é um fantasma implacável,
assombrando cada canto do meu presente. Deixe-me levá-lo de volta, conduzi-lo através da escuridão que era minha vida antes da tempestade chegar. É importante que você entenda as profundezas de onde brotou a traição. Lembro-me do dia em que conheci a Mona. Tudo era risos e luz. Mas até os dias mais brilhantes têm sombras, e as nossas espreitavam, esperando o momento certo. Éramos jovens, imprudentes com nossas promessas. Para sempre, dizíamos, sem saber o peso da palavra. Avançamos alguns anos, o nascimento de nossos filhos. Esses momentos deveriam ter sido de pura alegria, mas cada um trouxe sua própria sombra. Trabalho. Distância. Silêncio em nossas conversas que cresciam mais altos a cada dia. Eu estava muito envolvido em prover, acreditando que esse era o meu único propósito. Estou fazendo isso por nós, eu argumentava sempre que a Mona expressava a sua solidão. Uma verdade conveniente, mas uma meia-verdade mesmo assim. Nossas discussões? Eram tempestades. Mona, com seu fogo, enfrentando meus descasos gelados. Você nunca está aqui, ela acusava. Você acha que o dinheiro resolve tudo. E qual era a minha defesa? Um saldo bancário? Absurdo, quando penso nisso agora. Mas o passado tinha suas garras profundamente cravadas. Houve um momento, um instante que deveria ter me alertado. Um jantar, 2 anos atrás. Mona estava distante, sua risada forçada. A peguei, mais de uma vez, mandando mensagens sob a mesa. Trabalho, ela dizia. Eu acreditava nela, ou talvez escolhi acreditar porque enfrentar a verdade era uma batalha para a qual não estava pronto. Então veio o incidente que deveria ter quebrado minha complacência. Uma mensagem, enviada acidentalmente para mim, destinada a outra pessoa. Era inocente o suficiente na superfície, mas cheirava a intimidade, a uma conexão além do que deveria ser. Quando a confrontei, o quarto ficou gelado. Um amigo, ela disse, desviando os olhos. Você está paranoico. Paranoico. Talvez eu estivesse. Mas as sombras do nosso passado estavam se aproximando, encorajadas pelo descaso, pelo silêncio. Enterrei minhas dúvidas, as atribuía ao estresse, ao trabalho, a qualquer coisa menos a verdade. Seguimos em frente, ou pelo menos eu pensava. Mas o passado, no entanto, não desaparece simplesmente. Ele espera. Ele festeriza. E, no nosso caso, explodiu no presente com uma vingança que nunca vi chegando. A traição não era apenas um ato, era uma culminação de cada aviso ignorado, cada palavra não dita. Olhando para trás, os sinais estavam lá, tecidos em nossas vidas diárias. As noites tardias que a Mona afirmava serem de trabalho, os fins de semana em que ela estava com amigos, a distância entre nós que se transformou em um abismo. Eu a preenchia com desculpas, com medo de confrontar a possibilidade de que nosso casamento estava desmoronando. E então, quando a verdade veio desabando, não se tratava apenas da traição. Foi um acerto de contas com o passado, com cada momento em que escolhi a cegueira em vez da dolorosa verdade. As sombras do nosso passado não estavam apenas nos seguindo, elas estavam nos levando a este precipício. Mas aqui está a coisa sobre estar à beira, e você vê tudo muito mais claramente. E o que eu vi foi um caminho, não para a redenção, mas para um ajuste de contas. A traição de Mona não era apenas uma ferida, era um grito de guerra. E eu, também, tinha sombras para abraçar. No rescaldo, sempre há aquela inevitável, quase patética, tentativa de remendar os pedaços. Não confunda isso com esperança. É mais como tatear no escuro por algo, qualquer coisa, familiar. Deixe-me expor isso para você, do jeito que tentei, do jeito que ambos fingimos. Eu me aproximei primeiro. Talvez fosse orgulho, ou talvez fosse desespero. Precisamos conversar, dizia minha mensagem. Simples, direta. A resposta dela foi igualmente sucinta. Sobre o quê? Como se fôssemos estranhos negociando um acordo comercial trivial, não um casal enredado em uma teia de mentiras e traição. Nosso encontro estava marcado em um café, terreno neutro, como se a escolha do local pudesse diluir o veneno entre nós. Ela estava lá primeiro, uma silhueta enquadrada pelo sol da tarde, sua postura rígida, defensiva. Conforme me aproximava,
Eu quase podia ouvir a armadura se fechando ao redor do coração dela. Obrigado por vir, comecei, as palavras com gosto de cinzas. Precisamos resolver isso. Ela assentiu, os olhos nunca encontrando os meus, os dedos traçando a borda da xícara de café em um círculo lento, deliberado. Eu não sei o que há para resolver, ela finalmente disse, sua voz impregnada de um frio distanciamento que me gelou até a espinha. Você sabe? Não era apenas uma pergunta. Era uma acusação, um desafio. Eu estava procurando uma brecha em sua fachada, qualquer sinal de remorso, da mulher que eu achava que conhecia. Mona riu, um som que antes me aquecia, mas agora me gelava até os ossos. O que você quer? Uma confissão? Um pedido de desculpas? Sua desafio foi um tapa, sua amargura uma corrente ao redor do meu pescoço. Eu me inclinei, abaixando a voz, certificando-me de que cada palavra fosse uma adaga. Eu quero a verdade, Mona. A verdade completa. Era uma exigência, um ultimato. Por um momento, apenas um momento fugaz, eu vi. O véu se levantou, e lá estava a dor crua, não adulterada. Mas ela desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, enterrada sob camadas de ressentimento. Você acha que é o único machucado aqui? Ela rebateu, sua voz aumentando. Você nunca estava lá. Você me deixou sozinha, vez após vez. O café, o mundo ao nosso redor, desapareceu em um borrão. Era só ela e eu, nossa agonia compartilhada preenchendo o espaço entre nós. Eu estava trabalhando por nós, eu disse, a defesa soando oca até para os meus próprios ouvidos. Por nós, ou pelo seu ego? Mona retrucou, suas palavras afiadas como cacos de vidro. Estávamos em espiral, uma dança de destruição mútua. A conversa, se é que se pode chamá-la assim, não foi a lugar nenhum. Éramos duas pessoas falando idiomas diferentes, ouvindo sem escutar. Eu saí primeiro, o som de sua voz me seguindo, uma mistura de raiva e tristeza. Aquele encontro foi uma farsa. Uma tentativa fútil de atravessar um abismo com palavras quando as ações já haviam selado nosso destino. A realização me atingiu enquanto eu me afastava, o peso dela quase insuportável. Reconectar não era apenas difícil, ou era impossível. Estávamos longe demais, muito profundamente marcados. No entanto, naquele momento de clareza, meu caminho ficou claro. Não em direção a ela, mas para longe. Longe das mentiras, da dor, das sombras do que um dia fomos. Foi um ponto de virada, uma mudança de buscar a salvação para buscar o algo mais. Chame de vingança, chame de justiça. Eu chamei de necessário. O curso estava definido, e não havia volta. Não mais. A distância entre nós não se limitava apenas às milhas que eu viajava a trabalho ou ao silêncio que preenchia nossas conversas. Era mais profunda, esculpida por segredos e mentiras, um abismo que se alargava a cada palavra não dita, cada sentimento não compartilhado. Eu estava prestes a confrontar a magnitude dessa distância, exposta da forma mais brutal. Comecei a investigar, não com uma pá, mas com tecnologia, montando o quebra-cabeça da vida de Mona na minha ausência. Era como se estivesse descascando as camadas de uma vida que eu pensava conhecer, mas percebi que era estranho. E-mails, mensagens, extratos bancários, cada um era uma pista me guiando por um caminho que eu nunca quis percorrer. Então veio a descoberta que transformou esse caminho em um precipício. Um extrato de cartão de crédito, não meu, não nosso, mas somente dela. Uma série de cobranças sem sentido, de lugares onde eu não poderia encontrá-la. Joias, reservas de hotéis, jantares em restaurantes sofisticados. O tipo de despesas que gritavam caso mais alto do que qualquer confissão sussurrada. Eu a confrontei, armado com as evidências, um confronto que mais parecia um julgamento. O que é isso? Eu exigi, batendo o extrato como um desafio. Sua reação foi uma performance digna de um prêmio. Surpresa, confusão, negação, ela jogou todas as cartas, mas a verdade era gritantemente óbvia, refletida no pânico em seus olhos. Você está me espionando, ela acusou, invertendo os papéis, tentando mudar a culpa. Foi uma jogada desesperada, o ato de alguém encurralado. Estou tentando entender, eu retruquei, minha voz fria,
Minha determinação de aço. Entender como a mulher com quem me casei se tornou uma estranha, vivendo uma vida da qual eu nada sabia. Suas defesas desmoronaram então, mas não da maneira que eu esperava. Não com confissões ou lágrimas, mas com raiva, uma fúria que me abalou até o cerne. Você me deixou sozinha, ela cuspiu, cada palavra uma bala. Você acha que apenas prover era suficiente? Você nunca esteve aqui quando importava. A verdade em suas palavras foi um golpe, mas não desculpou sua traição. Foi uma explicação, não uma justificativa. No entanto, me forçou a reconhecer minha parte na distância entre nós. Não encurtou a lacuna, mas iluminou sob uma luz dura e implacável. Nossa discussão se desenrolou, uma dança tóxica que nos deixou sem fôlego e machucados. Sem resolução, sem perdão, apenas uma dura realização da distância entre nós. Era uma distância não apenas de espaço ou silêncio, mas de corações e sonhos, de vidas que haviam seguido caminhos que jamais poderiam se encontrar novamente. Saí daquela confrontação com um coração pesado, o peso do nosso casamento fracassado me oprimindo. Mas sob tudo isso, uma determinação estava se formando, dura e fria. Se a distância entre nós era grande demais para ser superada, então eu traçaria meu próprio caminho, onde a dor que ela infligiu seria retribuída. Não por malícia, mas por necessidade. Pela minha sanidade, pelo meu futuro. Revelar a distância não me trouxe paz. Trouxe clareza, uma clareza dolorosa e indesejada que me mostrou que o único caminho a seguir era sozinho. O caminho para a redenção, para a cura, não era através da reconexão ou compreensão. Era através do corte dos laços que nos uniam, não importando o quanto doesse. E assim, eu me preparei para o que estava por vir, o ato final na tragédia do nosso casamento. Eu não estava buscando vingança, realmente não estava. Eu estava buscando encerramento, por uma maneira de superar a traição e a dor. A distância entre nós, outrora atravessada com amor, era agora um campo de batalha. E eu estava pronto para a luta. É engraçado, de uma maneira cruel, como o confronto parece ser a culminação de todos os seus medos e desejos envoltos em um único momento crucial. Lá estava eu, de pé no limiar da verdade, pronto para exigir a confissão que poderia nos salvar ou nos condenar completamente. Parecia como se estivesse entrando em um ringue, onde a luta não era pela vitória, mas pela libertação das correntes do engano. Eu a confrontei, não na segurança de nossa casa, mas em algum lugar público, neutro, onde suas mentiras não pudessem se esconder nas sombras. Um parque, de todos os lugares, sob o disfarce de uma caminhada casual. A ironia não me escapou ou a tranquilidade da natureza como pano de fundo para nossa tempestade privada. Mona, eu comecei, minha voz firme, não revelando nada da agitação interior. Não podemos continuar dançando em volta da verdade. Ela parou no lugar, de costas para mim, uma estátua de tensão. Que verdade! Sua voz era um sussurro, frágil, como se estivesse se agarrando ao último fio de negação que lhe restava. Você sabe do que estou falando. Eu dei um passo mais perto, perto o suficiente para ver seus ombros tremerem. Os casos, os segredos, a vida que você tem levado sem mim. Dizendo em voz alta, era como a peça final de um quebra-cabeça se encaixando, a imagem que formava uma de traição. Ela se virou então, seu rosto uma máscara de tristeza e desafio. Você me deixou primeiro, ela disse, sua voz ganhando força. Você me deixou sozinha, com seu trabalho, suas ambições. O que você esperava que eu fizesse? Suas palavras doeram, não porque fossem falsas, mas porque eram o reflexo das minhas próprias falhas. Eu esperava que você fosse fiel, eu retruquei, a dor evidente em minha voz. Eu esperava que você conversasse comigo, não procurasse conforto nos braços de outra pessoa. Era a vez dela de avançar, seus olhos iluminados por um fogo que eu não via há anos. E eu esperava um marido, não um benfeitor. Você nunca esteve lá quando eu mais precisava. O ar entre nós estalava com queixas não ditas, anos de negligência e mal-entendidos. Era um impasse, um momento suspenso no tempo onde tudo pendia no equilíbrio. Então, a barragem se rompeu. Os olhos de Mona se encheram de lágrimas, sua desafio se desfazendo. Eu estava sozinha, ela confessou, as palavras saindo em um jorro. Muito,
malditamente sozinha. E sim, busquei conforto onde não deveria. Eu sinto muito, realmente sinto. Mas você não estava lá. Você não viu. Sua confissão me atingiu como um golpe físico, o impacto de suas palavras me deixando sem fôlego. Lá estava, a feiura da verdade nua entre nós. Ela era culpada de traição, mas eu também era culpado? Culpado de tê-la abandonado emocionalmente, de deixá-la em um vazio que eu ajudei a criar? Eu queria explodir, deixar minha raiva e dor me consumirem. Mas olhando para ela, quebrada e arrependida, percebi a futilidade de tudo isso. Nosso casamento havia sido uma fortaleza construída na areia, e finalmente desabou sob o peso de nossa negligência mútua. E agora? Eu perguntei, a luta se esvaindo de mim. Era uma rendição, mas também um pedido de direção nos destroços de nosso relacionamento. Mona enxugou suas lágrimas, um triste sorriso tocando seus lábios. Eu não sei. Talvez seja a hora de deixarmos ir. Por ambos os nossos saques. Deixar ir. As palavras eram como um sino fúnebre para o que havia sido, mas também uma libertação. Naquele momento de confronto e confissão, finalmente fomos capazes de ver a extensão da distância entre nós, um abismo muito largo para ser atravessado. Nós seguimos caminhos separados naquele dia, não como inimigos, mas como duas pessoas que finalmente entenderam o preço de seus erros. Era o fim de nós, mas em seu lugar estava a possibilidade de recomeçar, separadamente mas com um sentido de encerramento. O aftermath da confrontação e confissão é como acordar depois de uma tempestade. O ar parece mais limpo, mas a devastação é demasiado evidente. Lá estava eu, parado no meio dos destroços do que um dia foi minha vida, tentando discernir um caminho adiante através dos escombros. É uma jornada que você empreende sozinho, mas não sem orientação das lições gravadas profundamente em suas cicatrizes. Você pode pensar que essa história termina com amargura, com duas vidas irrevogavelmente destroçadas pela traição e negligência. Mas a vida, em sua complexidade infinita, se recusa a ser encaixotada em finais tão nítidos e trágicos. Minha jornada adiante não era sobre encontrar vingança ou me afundar na dor do passado. Era sobre compreensão, aceitação e, ousaria dizer, crescimento. O primeiro passo foi o mais difícil. O perdão. Não para ela, mas para mim mesmo. Eu tive que me perdoar pelas falhas em meu amor, pelos silêncios que falavam volumes, pela parte de mim que contribuiu para nossa queda. Não se tratava de absolver a culpa, mas de reconhecê-la, de assumir minhas falhas não como uma sentença, mas como um degrau. Então veio a aceitação. Aceitar que algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser consertadas, que o amor não é apenas um sentimento, mas um ato de esforço e compreensão contínuos. Aceitar, também, que nossa jornada juntos foi um capítulo encerrado, não com amargura, mas com um respeito suave, embora triste, pelo que compartilhamos. O caminho adiante era solitário, mas não solitário. Eu me envolvi em redescobrir quem eu era fora das amarras de nosso casamento. Hobbies que eu deixará de lado, amizades negligenciadas na correria da vida e do trabalho, e, o mais importante, reconectar-me comigo mesmo. Foi um período de introspecção, de enfrentar os demônios interiores, não com hostilidade, mas com uma disposição para aprender e evoluir. E evoluir eu fiz. O homem que emergiu do outro lado deste teste não era o mesmo que entrou nele. Mais fortalecido, sim, mas também mais aberto, mais empático, mais sintonizado com os suspiros silenciosos de seu próprio coração e os dos outros. Num giro que não havia antecipado, meu caminho cruzou com alguém novo. Não foi um romance turbilhão ou uma paixão ardente, mas uma chama gentil e constante que iluminava as profundezas de uma compreensão compartilhada. Aqui estava alguém que via minhas cicatrizes não como marcas de vergonha, mas como emblemas de sobrevivência, que ouvia não apenas as palavras que eu dizia, mas as que eu não conseguia. Nossos diálogos não eram pontuados pelo brilho dramático do cinema, mas pela simples e profunda beleza de duas almas falando sinceramente. Eu vejo você, ela disse uma noite, seus olhos refletindo o pôr do sol, não apenas pelo que você era ou quem você poderia ser, mas pelo que você é agora, neste momento. E eu vejo você, eu respondi, o peso dessas palavras carregando toda a esperança,
Medo e vulnerabilidade de um coração aprendendo a amar novamente. Esta não é uma história de vingança triunfante ou de uma reconciliação dramática, mas sim de redenção silenciosa, de encontrar paz no rescaldo de uma tempestade. É um lembrete de que mesmo em nossos momentos mais sombrios, há um caminho adiante, iluminado pelas lições que aprendemos e pelas pessoas que nos ajudam a vê-las. Então, enquanto eu trilho esse novo caminho, carrego comigo não a amargura do passado, mas a sabedoria que ela me concedeu. O futuro é incerto, como todos os futuros são, mas é construído sobre uma base de compreensão, aceitação e a coragem de seguir em frente, um passo de cada vez. E para você, querido leitor, lutando com suas tempestades, saiba disso, vá um caminho adiante, não livre de dor, mas rico com o potencial de crescimento e novos começos. Está lá, no silêncio do aftermath, esperando para ser descoberto.